Olá, meus queridos, estamos em dívida, hein? Vamos colocando aí mais uma aula para vocês. Essa é a aula 3, nós estamos dando continuidade aos materiais de laboratório. Eu espero que nessa aula a gente consiga aí terminar todos os materiais de laboratório. Eu vou passar de forma bem rápida para que a gente possa ganhar tempo e já entrar nos próximos assuntos. Que eu tenho a proposta aí de também trazer para vocês alguns exercícios a respeito do assunto da aula anterior. E nas próximas aulas aí trazendo também alguns assuntos, aí, alguns exercícios para a gente fazer junto. Beleza? Vamos lá, pessoal. A pinça de madeira, ou Hoffman, ou Amor, são algumas ferramentas que a gente utiliza no dia a dia, no cotidiano de trabalho, num laboratório. Por quê, pessoal? A pinça de madeira ela é muito utilizada para levar tubos de ensaio para aquecimento. E também é utilizada para manipular esses tubos de ensaios quando eles estão quentes, né? Ou alguma amostra contendo algum material quente. A pinça de Hoffman e a pinça Mohr, elas são usadas para reduzir ou impedir a passagem de gases ou líquidos através de tubos flexíveis. Ou seja, você pode reduzir aí a quantidade ou até mesmo a passagem de líquidos ou de gases de uma tubulação. E essa tubulação ela tem que ser uma tubulação flexível. Beleza, pessoal? A cápsula de porcelana. A cápsula de porcelana é uma peça usada para evaporar líquidos das soluções. Ela é muito utilizada quando a gente está fazendo uma solução de ácido base, na qual a gente aí reage e vai ter um resultado de um ácido e uma base, como sal e água. Então a gente vai desprezar esta água, vai evaporar esta água e vai ficar apenas com o sal. Então a gente utiliza aí a cápsula de porcelana. A bureta, pessoal. A bureta ela é usada para medidas precisas de líquidos, usada em análises volumétricas para diminuir o volume de solução titulante que reage com uma determinada quantidade de solução a ser titulada. Pode ser utilizada também para transferência de volumes precisos de líquidos. Na parte inferior da bureta há uma torneira por onde escoa o líquido a ser transferido. É também utilizada presa a um suporte universal por garras próprias para isso. Ou seja, pessoal, a bureta, então, ela é um instrumento de laboratório, material de laboratório. Ela é de medidas precisas, ela determina a quantidade de que você vai ter de titulante. Você vai descobrir o seu titulado através do titulante que você vai colocar na bureta. Então você consegue identificar de forma estequiométrica e precisa a quantidade de um determinado volume, uma determinada concentração de uma determinada solução. Muito fácil com auxílio da bureta. É um material muito empregado no laboratório para ser feitas análises, e até mesmo quando você precisa, você desconhece aí a concentração de uma outra solução, ou você já tem uma solução principal para análise e você quer descobrir aí qual é a concentração de outra solução. Você emprega aí a bureta nesse trabalho. Então, pessoal, não podemos esquecer que as buretas também é utilizada para transferências de volumes. Então, pessoal, atente-se a isso. Muitas questões de concurso público têm frisado muito essa parte, colocado a bureta como não material de transferência de volume. Ela é sim um material de transferência de volume. Por mais que ela seja um objeto, um material que fica fixo ao suporte universal, ela não deixa de ser um material que transfere este volume, porque o volume ele passa por dentro da bureta, de forma que ela vai nos dar uma precisão deste volume, e eu vou transferir este volume para um becker, para um kitasato, sei lá, pessoal, vou transferir para um outro material, um Erlenmeyer, um balão de fundo chato, mas eu vou transferir essa quantidade. A gente costuma utilizar na titulação o Erlenmeyer. Depende aí do pessoal que está fazendo, mas a gente costuma utilizar na titulação ou o Erlenmeyer ou um becker pequeno, de volume aí de 20, 30 ml. Não passa disso não. Almofariz e o pistilo. O almofariz e o pistilo são material confeccionados
em ágata ou porcelana, eles são utilizados na trituração e pulverização de sólidos. Explicando melhor, pessoal, este almofariz e o pistilo é um material que você utiliza para moer, para pulverizar, para deixar um material sólido em pó. Então você vai empregar aí, ó, quando você precisar, por exemplo, se você colocar dentro do almofariz uma quantidade de semente de pimenta e você quiser moer essa semente, você vai utilizar o pistilo, e esse atrito, essa força que você emprega no pistilo contra o almofariz e a semente no meio sendo pressionada, ela vai com o tempo sendo triturada. É bem utilizado também em laboratório aí para análise, na qual você precisa deixar o material em quantidades menores, ou seja, precisa deixar ele bem triturado. O balão volumétrico, pessoal, ele é usado para preparar e diluir soluções, apresenta o fundo chato, um gargalo, junta esmerilhada e com uma tampa que se ajusta perfeitamente na junta esmerilhada. Ou seja, ele é um recipiente no qual a gente consegue fazer uma medição de volume precisa e a gente consegue aí então colocar a quantidade de líquido e a quantidade que ultrapassar. Esta tampa, por ela ser uma tampa de ajuste perfeito, ela faz com que o excesso de volume que esteja dentro deste balão ele seja transbordado para fora. Então ele é muito utilizado, o balão volumétrico, em laboratório, principalmente em análises quantitativas e qualitativas também. Análises de água ele é utilizado, então é um material bem legal e fácil de manipular também. No gargalo há uma marca que indica a capacidade exata do balão. Existem balões com capacidades variando de 5 ml a 5.000 ml. Então, pessoal, atente-se a isso. Ó. Nós temos aí balão volumétrico de 5 ml a 5.000 ml. Então é bem interessante que você consegue ter um volume exato, preciso, quando você vai utilizar o balão volumétrico, devido à sua marcação e à sua tampa ajustável. O funil de decantação ele é muito empregado no laboratório quando você precisa fazer a separação de líquidos immiscíveis, quando essa mistura é uma mistura homogênea. Por exemplo, você tem a mistura de água e óleo. Quando você vai fazer essa separação, devido à densidade de cada composto dessa solução, você consegue fazer uma separação adequada com este material. Ele é muito empregado neste propósito em laboratório. É legal você saber também que o funil de decantação ele possui também uma tampa superior ajustável, ou seja, esmerilhada. Então ela é perfeitamente ajustável a este funil de decantação. Eles são fixados, então, para você fazer a utilização do funil de decantação, automaticamente você vai empregar mais dois materiais de laboratório obrigatoriamente, que é o suporte universal, e neste suporte universal a argola. A argola vai estar presa ao suporte universal, no qual a argola vai suportar o funil de decantação. Espátula, pessoal. As espátulas é uma ferramenta que a gente utiliza muito em laboratório para transportar sólidos, principalmente quando a gente precisa pesar este sólido. Então a gente utiliza a espátula para transportar este sólido do seu recipiente para um outro recipiente na balança, para que a gente possa então aí fazer a medida de massa deste sólido e possa utilizá-lo em uma solução, numa diluição ou com outros propósitos. As espátulas elas são feitas de uns materiais de plástico, metal, e eu já vi também espátulas de madeira. Então tem aí uma diversidade muito grande de espátula no mercado. Elas têm também uma variação muito grande de tamanho também. Então aí tem vários tipos de espátula. As metálicas com os dois lados, como esta, a metálica com o pegador aqui, ó, de madeira, possui também as espátulas só metálica ou só de plástico. Essa aqui embaixo está sendo representada, que é uma espátula de plástico, uma descartável. Então tem vários tipos de espátulas, depende da análise que você vai fazer e as necessidades dessa análise, o método que você vai empregar.
Kitasato, pessoal, o Kitasato ele é utilizado, empregado no laboratório quando a gente precisa fazer uma filtração a vácuo. Então a gente utiliza aí o Kitasato junto com outras ferramentas também, que é a bomba de vácuo, né? A gente vai utilizar. Nós vamos utilizar também o funil de Bunsen e vamos utilizar a trompa de vácuo. Todos esses materiais são necessários, né, para que a gente possa fazer aí uma utilização e uma filtração adequada numa análise. O funil de Bunsen ele é feito de porcelana, ele é utilizado para realizar a filtração rápida do sistema de sistemas heterogêneos líquido sólido. Na parte interna apresenta uma superfície com furos na qual se fixa o papel de filtro. Ou seja, pessoal, o funil de Bunsen ele tem esses furinhos na parte interna, na qual facilita a filtração, o qual o líquido ele vai passar e vai ficar somente retido o sólido, Então a gente vai colocar aqui, para reter esse sólido, um papel filtro. Este papel filtro ele costuma ter os seus orifícios menores do que o próprio buraquinhos que tem aqui no funil de Bunsen. O Kitasato é um conjunto para filtração a vácuo, como eu já disse, né? O Kitasato tem formato de Erlenmeyer. No entretanto, as paredes são mais grossas para evitar que se quebre devido à diminuição da pressão, e apresenta uma saída lateral por onde é retirado o ar. Então, pessoal, é legal saber que aqui por essa saída é retirado o ar. Então o ar entra pelo funil de Bunsen e passa aqui para dentro do Kitasato. Ele fica aqui em pequena pressão, né, uma pressão muito baixa. Então, porque esse ar é puxado para fora, né? Então faz com que force aí a filtração, uma filtração ocorra mais rápido. A trompa de vácuo é usada em conjunto com o Kitasato e o funil de Bunsen e é responsável para a remoção do ar dentro do sistema, para acelerar a filtração, para retirar o ar. A trompa de vácuo é fixada a uma torneira ou um fluxo de água, onde passa pela trompa. É responsável pela remoção do ar, diminuindo a pressão interna do sistema. Então é um aparelho que a gente utiliza bastante e ele é empregado também em análise de água, análise de solo. Então você pode utilizar o Kitasato. Pisetas. A piseta, pessoal, elas são usadas para lavagem de materiais ou recipiente através de jatos de água, álcool ou outros solventes, ou para adicionar líquidos em outros recipientes. E é até para adicionar líquidos e sólidos para realizar uma diluição de sólidos. Por exemplo, se você vai utilizar aí um becker, coloca um pouco de NaCl. O que é isso, Elton? É o sal, pessoal. NaCl é o sal. Coloca lá o sal dentro do nosso becker. E a gente vai utilizar a piseta para ir colocando água, adicionando água. Se a gente quiser uma marcação, então a gente coloca aí com a piseta a água até próxima à marcação. E se a gente está empregando uma técnica com mais precisão, a gente vai captar uma pipeta, que é diferente de uma piseta, e vai com essa pipeta ajustar o volume. Então, pessoal, as provas elas costumam colocar muitas questões. Essa é dica para quem aí já vem prestando concurso há algum tempo, de piseta e pipeta. Eles querem fazer você ter uma confusão na cabeça bem no momento da prova. Eu acho isso até mesmo aceitável, né? Porque são materiais que eles costumam, que a gente costuma utilizar muito no laboratório, mas eles colocam ali de forma para tirar a sua atenção. Então vamos ter muita atenção, muito cuidado com as questões, porque o que eles costumam fazer? Uma dica, pessoal, vem lá o enunciado falando sobre piseta. Aí você tá lá lendo sobre piseta, empregado no laboratório para lavagem de materiais ou diluição. Você está lá lendo, trouxe alguma informação. E ele pergunta para você, por exemplo, na realização de uma técnica de laboratório de análise, você está ajustando num determinado becker um volume. Você vai utilizar a piseta
ou a pipeta? Pessoal, observa bem a pergunta. Eu perguntei para ajustar. Ou seja, a gente sabe que na piceta a água ela vai sair descontrolada. A gente não tem como controlar aí o volume exato de água que vai sair, certo? Então a gente vai ajustar com a pipeta e não com a piceta. Beleza? Então a gente tem que ter muito bem isso fixado na cabeça. Que ele pode trazer uma questão com a informação de piceta e a pergunta é pipeta, ou trazer a informação de pipeta e a pergunta é piceta. Então você tem que ter bastante cuidado com essas questões. Eu até indico vocês entrarem lá no PC Concurso, fazer alguns simulados lá e ficar bem atento a essas questões. O dessecador ele é usado para armazenar substâncias em atmosfera contendo baixo índice de umidade. Na parte inferior coloca-se uma substância capaz de absorver a água higroscópica, que é essa substância. Os dessecadores são de vidro e apresentam paredes extremamente grossas para suportar baixa pressão interna. O armazenamento da substância pode ser feito em baixa pressão. Ou seja, pessoal, a gente costuma aí, colocar sílica aqui embaixo no secador, ou até mesmo outra substância, o pessoal costuma colocar. Essa substância ela tem que ser uma substância que vai ser uma substância que vai ter mais possibilidade de absorver a água, né, da atmosfera, do ambiente ali interno, e acaba absorvendo toda essa água e deixando o material que você coloca dentro do dessecador o menos úmido possível, o mais seco possível. A placa de Petri, pessoal. A placa de Petri é um recipiente de vidro utilizada para armazenar materiais sólidos que poderão ser armazenados no dessecador ou em uma estufa para secagem. Pode ser utilizada também para cobrir reagentes, impedindo assim sua contaminação. A gente então utiliza também aí para tampar recipientes Becker, Kitasato ou outros recipientes no qual a gente precisa que essa solução não tenha um contato direto com a atmosfera, ou até mesmo para evitar que ela tenha uma contaminação, ou uma alteração aí nas suas características para uma análise ideal. O triângulo de porcelana. O triângulo de porcelana é usado para sustentar cadinhos de porcelana em aquecimentos diretamente no bico de Bunsen durante uma calcinação, fica sobre a argola ou o tripé. Então ele é utilizado aí sobre a argola ou o tripé durante uma calcinação. O cadinho, pessoal, ele é usado para aquecimento a seco, calcinação, na eliminação de substâncias orgânicas, secagem e fusões no bico de Bunsen ou na mufra. Então, pessoal, chegamos ao final, né, da nossa aula de materiais e espero que vocês tenham gostado. Eu venho na próxima aula agora propor para vocês alguns exercícios que a gente possa fazer juntos e espero que vocês estejam aí na próxima aula comigo. E caso você tenha curtido esse primeiro processo, né, de aulas a respeito de material de laboratório, aí abaixo do link, pessoal, dá um curtir, deixa o seu comentário e assim a gente vai melhorando a cada dia a nossa aula. Eu espero aí nas próximas semanas conseguir comprar um fone melhor de ouvido para que eu possa gravar melhor aqui tanto o áudio quanto as aulas, né? Melhorar aí a qualidade das nossas aulas. Então, pessoal, é isso aí. Vou ficando por aqui. Um abraço a todos e bons estudos.